Agora é o momento de horas sagradas, tempo especial, uma escolha sábia, instante de intimidade com Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós meditaremos no livro de Salmos, no capítulo 111, no verso 10. Nos auxiliaremos com outros versos. O tema que nós vamos meditar hoje, temor, um ato de sabedoria. A Bíblia nos relata, no livro de 1 Reis, no capítulo 3, do verso de 1 a 3 e a seguir, a história de Salomão. Salomão recebe em sonho a visita de Deus. E Deus diz a ele que ele pode pedir o que lhe convier, que Deus iria atender. E eu fico pensando se Deus fizesse a mim e a você, a nós, um pedido desses: olha, pede aí o que você quer e eu atenderei. O que será que nós pediríamos para Deus? Será que nós iríamos pensar de maneira egoísta e pediríamos algo que atendesse apenas a nossa necessidade? Salomão, ele pediu a Deus algo que não sei se pensaríamos, né, em ter uma única oportunidade e ser alguém altruísta, que pensa no outro, que tem um coração capaz de amar e pensar em algo que pudesse ajudar a si, mas que também fosse benéfico para o povo que ele ia governar. E ele pede a Deus de forma surpreendente. Deus ficou surpreso com o pedido de Salomão e ao mesmo tempo encantado e feliz. Ele pede a Deus sabedoria para governar aquele povo. Então, fica aqui no pedido de Salomão uma lição para nós. Ao termos uma oportunidade como esta, de pedir alguma coisa, pedir algo que atenda não somente às nossas necessidades, mas que seja capaz de atender a necessidade também de outras pessoas, né? Que tenhamos essa sensibilidade. Vamos à leitura do Salmo 111, no verso 10. E a palavra diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Esse texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão, ele é autor dessa frase que o salmista usa aqui. Salomão, ele viveu muitas coisas. Ele foi considerado o homem mais sábio da sua contemporaneidade. E ele foi apreciado por muitos. Muitas pessoas saíam de lugares distantes para vir até a região onde ele habitava, para conhecê-lo. De tanta sabedoria que ele tinha, chegava, os seus atos se espalhavam por todas as regiões. E as pessoas ficavam curiosas para saber quem era aquele homem tão sábio, inteligente, competente para tomar decisões. E aqui o texto diz que todos os que cumprem os preceitos
com temor a Deus, ele tem bom senso, ele revela bom senso. Porque quando nós tememos a Deus, nós reverenciamos a Ele. E antes de tomar qualquer decisão, o temente a Deus, ele vai parar e pensar, pelo menos até 10, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, antes de fazer um pedido. E o texto diz que a pessoa que tem atitudes assim, né, ele louva a Deus com elas, e que Deus é louvado para sempre através de atitudes como essa. Eu trouxe aqui alguns outros textos que vai nos auxiliar a entender por que a sabedoria é o princípio, né? E que o temor, na verdade, é a base dela. Salomão pede a sabedoria como algo importante, Deus se agrada. Mas o próprio Salomão, depois de ter vivido tudo o que viveu, ele reconhece que o temor é a base da sabedoria. Ele reconhece que deveria ter pedido a Deus, ao invés da sabedoria que foi tão importante, que alegrou a Deus com aquele pedido, era mais importante ele ter pedido o temor. Porque o temor, quando ele existe no nosso coração e faz parte das nossas atitudes, já é um ato de sabedoria, porque ele é uma espécie de freio de mão que nos controla, que nos leva a pensar, respeitando e reverenciando a pessoa de Deus em cada ação que nós vamos fazer. Aliás, nunca houve um momento nesta nossa geração que as pessoas precisam tanto de temor. Porque para governar é preciso ter temor. Para agir com responsabilidade, sabendo que Deus é maior do que todos nós e que a vontade dele prevalece sempre sobre as nossas vontades. E, portanto, ninguém pode ter nenhum poder que ele não seja estabelecido por Deus. O próprio Jesus, no seu diálogo com Pilatos, ele disse isso para ele. Pilatos disse a Jesus assim: eu tenho poder para te condenar ou para te libertar. E Jesus disse a Pilatos: nenhum poder terias tu se dos céus não fosse dado. Portanto, Pilatos estava ali para julgar Jesus, porque por Deus foi dado a ele aquele poder. Deus o colocou ali, naquele lugar, naquele cargo e naquela função, para que ele pudesse julgar Jesus. Quantas vezes Deus nos coloca em cargos, em funções, em alguma empresa, em algum lugar, para que nós venhamos, através daquela função, daquele cargo, representar com a ética, com a moral, com um comportamento diferenciado, reverenciarmos a pessoa de Deus. Representar Deus através de atitudes ímpares. E às vezes nós pecamos, porque muitas vezes nos vendemos como se fôssemos um produto exposto à venda em uma vitrine. E nós não podemos ser uma espécie de produto em uma vitrine. Nós não podemos ter um preço para nos vendermos, para vendermos a nossa integridade, para perdermos esse temor, essa condição, essa aliança que nós temos com Deus, para receber benefícios que só atendem às nossas necessidades, sem pensar no outro.
É preciso refletir essas coisas e tomar decisões mais assertivas, mais pautada no amor altruísta do que no amor egoísta. Não é verdade? Trouxe também, neste verso de Eclesiastes 12:13, a palavra diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O temor a Deus é um ato de sabedoria e é essencial para a formação do ser. Um ser que não deixa se interferir pelo ter, que não se deixa vender por nenhum valor que seja comprado como se fosse um produto. Segunda Crônicas 19, de 6 a 7. Diz-lhes: considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça e nem parcialidade e nem suborno. Nós não podemos agir com parcialidade, com injustiça. Aliás, existem textos na Bíblia que diz que todo tipo de injustiça se constitui em pecado, porque a injustiça ela fere o direito do outro. Nós não podemos ser parcial, porque quem está no muro não age com integridade. Muitas vezes o nosso silêncio deixa outras pessoas em má situação, quando na verdade nós poderíamos ser dignos e dizer não, não foi assim. E nós nos calamos diante de muitas situações, com receio de retaliações, de alguém até nos prejudicar. Nós deixamos o outro pagar um preço caro, sendo às vezes inocente. Salmo 25, verso 12 a 14. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Meus queridos, esse texto aqui, ele é uma promessa para todos nós que tememos ao Senhor. Eu quero dar uma paradinha aqui para pensarmos um pouco sobre essa fala, desse texto do Salmo 25. Quem é o homem que teme ao Senhor? Isso é uma interrogação. Talvez essa pergunta ela surja aqui porque não são muitas pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor. Mas aquelas, mesmo que sejam poucas pessoas, Deus ensinará, instruirá essas pessoas na hora das suas escolhas, o caminho que elas devem seguir. Instruirá no caminho da verdade, no caminho aonde nós vamos trilhar, não sozinhos, mas com o próprio Deus. Tem um texto de Salmo que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23.
nos primeiros versos. Ali diz: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Qual é a sua dúvida? Se o Senhor é o nosso pastor, nada quer dizer nada nos faltará. Ou seja, nós teremos tudo. E quando eu falo tudo, eu não estou falando de valores monetários. Eu estou falando da essência de Deus para o homem. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça. Ele é o nosso escudo, o nosso broquel, o nosso socorro presente nos momentos de dificuldades. É preciso confiar em Deus e temer a Deus. Mas ele diz que aquele que teme viverá em prosperidade. Prosperidade nem sempre é dinheiro. Dinheiro é prosperidade. A palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e que as demais coisas, todas as outras, nos serão acrescentadas ou acrescidas. E isto eu entendo ser conforme a vontade de Deus, conforme os propósitos de Deus. E essas coisas, Deus sabe melhor do que cada um de nós aquilo que é necessário para que eu e você seja feliz. Às vezes nós passamos a vida inteira pedindo algo a Deus, achando que aquilo é a razão para nós sermos felizes. E Deus vai fechando as portas em relação àquilo, abrindo outras, e a gente vai recebendo bênçãos de Deus. E aquela nunca chega. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, que conhece a essência do meu e do teu ser, Ele sabe que nós nos perderíamos se Ele possibilitar a nós aquilo. Então Deus vai atender às nossas necessidades de outra maneira, mas da forma que Ele sabe e entende que nos realizará, porque nós vamos realizar alguns desejos, alguns sonhos, alguns objetivos aqui na Terra, mas sem perder a referência da ética, do amor de Deus, nos comportando de forma testemunhal do que Deus pode, através do Espírito Santo, fazer na vida de um ser humano e transformar este ser em uma nova criatura, capaz de viver no mundo sem se envolver com subornos, como nós lemos aqui no texto, que Deus abomina. E são essas pessoas que vão agradar o coração do Eterno. O Salmo, na parte do verso 14, diz: o Senhor confia os seus segredos, em outras traduções, os seus mistérios, aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança, os seus mistérios, os seus segredos, a sua aliança, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu quero encerrar esta palavra com o Salmo 34, verso 8, que diz assim: o homem que teme ao Senhor, Ele colocará ao seu redor um anjo que vai lhe proteger e lhe livrar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É assim que o Salmo diz. Você confia no Senhor? Você quer ser esta pessoa temente a Deus, que vai passar a viver uma vida ética dentro desses princípios? Eu convido você a ser essa pessoa, se você ainda não o é. E nós seremos todos juntos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, mas sempre com um coração rendido, um coração capaz de entender isto. Salomão reconhece que o temor a Deus é mais importante do que a sabedoria e que cada um de nós entendamos também esta fala, esta ética e este compromisso que nós devemos fazer com Deus
de viver em um relacionamento com Ele dentro desta realidade. Amém, queridos? Vamos orar a esse Deus que faz conosco uma aliança, que revela a nós os seus mistérios e os seus segredos e nos faz felizes aqui e possibilita a cada um de nós vivermos a felicidade mais completa, que é a felicidade eterna. Oremos. Amado Deus, eterno e maravilhoso, Deus de amor, Deus de glória, Deus detentor de toda a sabedoria, eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, prostrar-me e que cada pessoa que me ouve também se prostre, ó Pai, diante de Ti e clamemos juntos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, transforma-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos liberta, ó Pai, para que nós sintamos essa liberdade, mas nos ensina a viver em santidade. Cria em nós um coração que teme e obedece a Ti, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Quero nesse instante, Pai de amor, Te pedir por todos os povos da terra e Te clamar que Tu tenhas misericórdia de cada povo, ó Pai, em cada lugar que eles estejam. Tem misericórdia desses governos. Cuida, Pai. Seja Tu mesmo o poder governador da terra, Senhor. Muda aquilo que é preciso mudar, ó Pai, para que o povo tenha paz na terra. Cuida, Senhor, do povo do Brasil. Atende, Senhor, as nossas necessidades de glória em glória por Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 4, ó Pai. O apóstolo Paulo fecha, dizendo que pode todas as coisas em Ti. Ó Deus de amor, nos ensina a amar, ó Pai, amar com Teu amor. Dá um coração igual ao Teu, Senhor, um coração rendido, um coração de temor, para que nós possamos prestar um verdadeiro culto a Ti e que Tu nos aceites, Senhor. Um coração desprovido de inveja, desprovido de egoísmo, desprovido de tudo que Te desagrada, ó Pai. Aonde houver, Senhor, qualquer tipo de doença, que Tu sejas o milagre, que Tu sejas a cura, ó Pai, porque nós cremos no Teu poder. Coloca-nos no Teu colo de amor, Teu colo de graça, e trabalha as nossas mentes e os nossos corações. Faz de cada um de nós um templo aonde Teu Santo Espírito possa habitar, ó Pai. Nós oramos, Senhor, confiados no Teu poder, para a honra, louvor e glória do Teu nome, e em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo é que nós queremos nos colocar diante de Ti e Te declarar que Tu és o nosso Deus para sempre, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar o meu abraço fraternal para cada um de vocês, aonde quer que estejas, aonde esse vídeo chegar, e fique com Deus.